Legal, então vamos começar o capítulo 5.1. A gente já está começando, já começamos na seção 4.9 a ver antiderivadas, que é um processo de integração. E aqui a gente vai ver, vamos chegar então no limite, né, que vai nos dar as integrais definidas. Vamos por partes então. No começo, áreas e distâncias. Vou te avançar os slides aqui. Qual o conceito de área que você possuiu, que nós possuímos? Temos a noção de área como algo mensurável e que é sempre associada a uma região bidimensional. Na geometria euclidiana, aprendemos que, por axioma, a unidade de área, né, é o quadrado cujo lado possui uma unidade de comprimento. Então, é axiomático. Isso é uma unidade de área. É um quadrado de lado 1. Com o quadrado de lado 1, você pode deduzir fórmulas para calcular a área de retângulo, para a área de triângulo, porque aí você vai colar dois retângulos, vai dar um paralelogramo, corta um bico, cola, vai dar um retângulo. Então, por recorrência, a gente vai, né, chegando numa soma de áreas de quadrados. E sabendo fórmulas para a área de triângulos, você calcula áreas de regiões poligonais, porque você decompõe em triângulos. Mas como é que eu vou definir uma área, uma seguinte região como essa? Tudo bem, eu tenho 3 segmentos de reta aí, mas eu tenho um lado aí, um limite aí que não é um segmento de reta, é o gráfico de uma função. Como é que eu vou fazer? Bom, vamos simplificar um pouco, especificamente, pegar um f de x aí mais simples para a gente pensar. Então vamos pegar um y igual a x ao quadrado, né? E a limitação aqui inferior de x igual a 0 até x igual a 1. Qual seria essa área associada a essa região mostrada em azul? Como é que seria? Como é que eu faria a mensuração dessa área? Bom, uma tática pode ser, vou fazer uma divisão em 4 faixas, como está mostrado aí, assim, 1, 2, 3, 4, né? E aí eu vou aproximar a área de cada faixa. Veja, essas faixas aí ainda tem o topo delas ainda tem um topo, um segmento parabólico ali, né? Ainda tem uma curva delimitando essas faixas ali no alto. Mas eu vou fazer uma aproximação. Eu vou aproximar cada área de cada faixa pela área de um retângulo. Só que eu vou escolher como um ponto base para medir a altura desse retângulo, eu vou escolher o ponto da direita do intervalo. Então vamos lá, o cálculo da aproximação dessa área aqui, que eu marquei em 4 faixas, aproximadamente, eu posso calcular da seguinte maneira. Comprimento da base, que é 1/4, vezes a altura, e a altura é 1/4 ao quadrado, mais a área da base, 1/4 vezes a altura já é o x ao quadrado ali, meio ao quadrado, mais a área da base, 1/4 vezes a altura, que é 3/4 ao quadrado, mais a área da base, que é 1/4 vezes o 1 ao quadrado, certo? Então isso me dá aí um 0,468, mas veja, eu estou errando por excesso. A área que eu quero, a área daquelas 4 faixas abaixo da curva parabólica é menor do que isso aí. Eu posso escolher uma outra aproximação. Vamos escolher uma outra aproximação, considerando retângulos agora, mas eu vou considerar a altura do retângulo dada pelo ponto base de cada subintervalo ali, o ponto base agora na minha esquerda de cada intervalo. Então o cálculo da aproximação fica o seguinte: comprimento da base, 1/4 vezes a altura, do lado esquerdo a altura é 0. Tá? 1/4, área da base, vezes a altura, que é 1/4 ao quadrado. Área da base, vezes a altura, que já é meio ao quadrado. Área da base, 1/4 vezes 3/4 ao quadrado. Veja, isso dá 3/72 e dá menos do que a área que eu queria mensurar, né? A área das 4 faixas é maior do que isso, né? Aqui eu estou errando por falta. Antes eu errava por excesso, agora estou errando por falta, né? E veja, aqui eu estou usando as figuras e abreviações do livro, então ele está chamando isso de L4, lower, abaixo, né? A outra era R, usando, lower não, left, né, ponto à esquerda, e a outra estava sendo abreviada de R4, ou seja, 4 faixas retangulares com ponto base à direita. Então a área da região, aquela área das 4 faixas, né, que eu considerei inicialmente,
ela é superior ao L4, que é aproximadamente 0,21, e inferior ao R4, que é 46. Aí você fala, mas esse erro é muito grande. Sim, é muito grande. A gente pode melhorar essa estimativa. Em vez de particionar o intervalo 0,1 em 4 intervalos, a gente vai particionar em 8 intervalos. Olha as ilustrações aqui. Olha aqui, ampliado. Então eu vou considerar uma soma que vai ser menor do que a área, uma soma L, agora com 8 elementos. Vou usar os pontos da esquerda de cada subintervalo para calcular a altura do retângulo. E vou considerar um R8, uma soma de áreas retangulares, onde eu uso um ponto base como lado direito de cada subintervalo para calcular a altura do retângulo. Então eu vou errar por falta e vou errar por excesso, mas eu vou ter uma aproximação melhor da área abaixo do x ao quadrado entre x igual a 0 e x igual a 1, percebe? Então, aí tirando só o resultado das contas, né? O L8 e o R8 aí. Então a sua área fica acima do L8 e abaixo do R8. Pode-se melhorar ainda mais essa estimativa. Basta aumentar a quantidade de retângulos e a aproximação da área. Então aqui eu tenho uma tabela, né, onde já está calculado, ó, se você dividir o intervalo 0,1 em 10 partes, você tem o L10 e o R10. Dividir em 20 partes, você tem o L20 e o R20. Até uma divisão em 1000 partes. Aí você tem o L1000 e o R1000, certo? Veja, eu estou fechando, né, o intervalo de aproximação da área delimitada abaixo do gráfico de y igual a x ao quadrado. E a aproximação que está me chegando aqui é de 0,33333, parece que vai ser essa a aproximação. Aqui é a ilustração do L10 e do R10, né? Você vê que o erro já é bem menor. Aqui a ilustração do L30 e do R30, né? Então o erro já é bem menor. Eu vou fechando eu desejo mensurar L50 e R50, né? Aí praticamente não dá nem para quase desenhar mais, né? Então percebe-se que essa área da região tende a se aproximar do valor 0,33336. Bom, a gente pode demonstrar, depois a gente tem nossos teoremas, né? A gente pode demonstrar que o limite Ln, né, das somas, usando o ponto base à esquerda, quando n tende a infinito é 1/3, e o limite do Rn, ou seja, o limite daquelas somas quando você usa o ponto base da direita, quando n tende a infinito é 1/3. Eu deixei um exemplo, um arquivo do GeoGebra para você fazer essa experimentação aqui. Aí lá no arquivo do GeoGebra você pode pegar o n e aumentar o n muito mais do que 50. Mas você vai ver que depois dos 50 os riscos já, né, a ilustração já não vale muito, vale a soma. A ilustração já não vale muito, né? Então eu já deixei lá para vocês fazerem download e mexerem e fazerem essa exploração. Bom, podemos adotar essas aproximações realizadas anteriormente para situações mais gerais, não só para o gráfico de y igual a x ao quadrado. As contas ficam mais difíceis, mas eu posso generalizar. O intervalo, em vez de ser o 0,1, pode ser um intervalo AB. E aí eu vou cortar esse intervalo, vou subdividir esse intervalo em n partes e vou ter o comprimento de cada parte. O comprimento de cada parte está escrito aqui no meio, é o ΔX. B menos A dividido por N, né? O B menos o A eu dividido por N, ok? Então eu defino o ponto inicial, que é o A, eu defino com x0. Aí vem o x1, x2, x3, xi, até eu chegar no xn, que é o B, ok? Então, do x0, se eu adicionar um ΔX, eu obtenho o x1. Para obter o x2, eu pego o x0, que é o A, e mais 2 ΔX. x3 é o A mais 3 ΔX. E assim por diante. Certo? Estão percebendo o índice do x, daquele ponto lá, que vai ser usado para delimitar um intervalo ou outro, ou calcular uma altura, é A mais N vezes o ΔX. Ok? Então, eu tenho somas pela direita, dadas dessa maneira. Veja, a primeira parcela da soma à direita é o f do x1 vezes o ΔX, depois o f do x2, eu estou pegando a direita.
E se eu considerar a soma L, o meu primeiro ponto é o da esquerda, é o x0. Então é o f de x0 vezes o ΔX, f de x1 vezes o ΔX, certo? Então na soma R eu acabo no índice n, f de xn ΔX. Mas na soma L eu acabo uma unidade antes, eu acabo f de xn menos 1 vezes ΔX. Então tem as somas das áreas dos retângulos aí, pela esquerda e pela direita, né? Tem a ilustração aqui. Como é que eu posso definir a área então? Então, eu tenho uma curva generalizada, que é a gráfica de uma função, um intervalo, um domínio dessa função, eu posso definir a área delimitada pelo gráfico da f entre as abscissas A e B, como sendo o limite da Rn quando n tende a infinito, ou como limite da Ln quando n tende a infinito. E demonstra-se, a gente consegue demonstrar, que se a função for contínua, se ela não tiver arrebentações, aqueles assíntotas, né? Aquelas coisas que nos atrapalham, demonstra-se que se essa função for contínua sobre o intervalo AB, os limites anteriores existem são iguais. O limite do Rn é igual ao limite do Ln. Tá? Então, você tem essa definição aqui que está escrita lá no livro. Demonstra-se que se pode escolher pontos aleatórios, mais do que isso até, demonstra-se que se pode escolher pontos aleatórios, xi estrela, dentro de cada intervalo xi menos 1xi, de maneira que a área é definida como limite de f de xi estrela vezes ΔX, somatória de i, indo de 0 a n, quando n vai para infinito. Certo? Então é esse processo de fatiar em áreas retangulares muito estreitas e mandar quantidade de áreas retangulares para o infinito. Então nós definimos dessa maneira, quando nós vamos considerar funções contínuas, definimos dessa maneira a área abaixo, delimitada entre o gráfico de uma função e o eixo x, entre a abscissa A e a abscissa B, dessa maneira. Tá bom? Essa é a nossa definição, então, a definição do cálculo moderno. Isso você não tinha estudado no ensino médio. Bom, aqui um cálculo para vocês verem algumas contas aqui. Tá? Considere a região sobre o gráfico da função dada por f de x igual a e menos x, entre as abscissas 0 e 2. Usando as extremidades direitas, determine uma expressão para a área como um limite. Estime essa área tomando pontos amostrais como pontos médios. Considere inicialmente 4 intervalos e depois 10 intervalos. Então você vai fazer isso com o uso da calculadora. Tá? Então vamos ver, entre 0 e 2. Então você pega e a menos x, que é decrescente, corta o eixo y na altura 1, né? E a menos x, e aí você chega até a abscissa 2 apenas. Então, considerando 4 intervalos, aí eu vou pegar o ponto médio. Então veja, os cálculos das alturas serão feitos aqui, ó. Veja aqui, aqui no meio eu tenho o número 1, né? Então aqui está dividido em 4 partes. Então eu vou considerar as alturas em 0,25, 0,75, né? Em 10 intervalos. Em 10 intervalos você vai dividir aqui em 5, então as suas alturas serão em 0,1, 0,3 e assim por diante. Então eu vou pegar a parte do meio, a abscissa do meio de cada pequeno intervalo para calcular a altura do meu pequeno retângulo, né? Bom, então o processo é esse, né? Qual o comprimento de cada intervalo? Bom, aí vai depender de quanto eu dividir. Vou pegar B menos A, que no caso é 2 menos 0, que é 2, né? Então, o comprimento de cada intervalo vai ser 2 dividido por N. Se você quiser dividir em 4 só, é 2 dividido por 4. Se você quiser dividir em 10, é 2 dividido por 10. Tá bom? E como é que ficam esses pontos, então? Os x1, x2, x0, x1, x2, etc. até o xn. Então, ele começa no 0. Aí o x1 vai ser somar um ΔX, 2an. Aí vou somar mais um ΔX, 4an. Aí vou ter o x2. E assim por diante. Somando, até chegar no 2. Ok? A soma das áreas dos retângulos, então, fica pela direita, né? Pela direita, fica f de x1 vezes ΔX, mais f de x2 vezes ΔX, até f de xn vezes ΔX. Ok? Então, como é que fica isso? E elevado a menos x1, eu vou usar a função e elevado a menos x, né? E a menos x1 ΔX, mais e a menos x2 ΔX, ΔX em todos os fatores, né? O ΔX, que é igual em todos os fatores, é 2 sobre n,
E agora eu vou pegar a expressão certinha do x1, do x2, etc. e vou colocar no e elevado a menos x para fazer minha conta. Então você pode usar um software, pode usar uma calculadora, tá bom? Aí você faz essa conta aí. Aqui daí eu posso até fatorar 2 elevado a 2 sobre n, fatoro, para fazer a minha conta. Bom, então a minha área, como a função é contínua, é definida como limite dessa soma Rn quando n vai para o infinito. Então é limite dessa expressão aí, ok? E aqui no grifei aqui em vermelho, simplesmente escrevi como somatória, né? Dessas n parcelas aí, né? As n parcelas são e elevado a 2i sobre n. Então veja, aí eu vou pegar essa expressão aqui. Se o n for 4, aí eu vou fazer minhas contas, se o n for 4, eu vou fazer todas as minhas contas do meu x0, x1, x2, x3, etc, etc. O meu 2 elevado a n aí vai dar 0,5, né? E aí eu tenho meu m4, a minha soma com n igual a 4. Isso vai dar aproximadamente 0,8557. Mas precisa da sua calculadora, porque tem um e elevado a menos x ali, né? O M4, aqui eu tenho uma ilustração para o M4, que é o exemplo do livro, já está feito para você perceber que conta você vai fazer, né? Aí com n igual a 10, aí eu tenho quem é meu ΔX, tenho de novo, como eu listei anteriormente, eu tenho a formulinha para o meu x0, x1, x2, etc. Aí eu escrevo quem são esses meus x. Tem a minha soma M10, né? O i vai de 1 até 10. Então, o ΔX eu posso escrever fatorado, né? ΔX ali, 0,2. E aí eu preciso da calculadora, evidentemente, para calcular e elevado a menos xi aí, né? Nesses 10 termos. Isso vai dar aproximadamente 0,86. Aqui uma ilustração geométrica da minha conta, que vai dar 0,86. Né? Eu chego mais perto do valor da área, considerando 10 retângulos do que 4. Ok? Mas nós não vamos calcular o limite por isso aqui, é muito difícil. Então, nessa sessão, a gente só está vendo como é que a gente faz a somatória. Né? E vamos, dentro do possível, trabalhar com o calculador e fazer uma somatória com 4 retângulos, 6 retângulos. Com 10 já é bastante, né? Mas está aqui como exemplo. Bom, podemos pensar em distância percorrida, já que o nosso curso é bem perto do curso de física. Assim, a gente usa bastante exemplo de cinemática, né? E é o último exemplo da sessão, se nós conhecemos a velocidade v de t de uma partícula em movimento retilíneo, a gente pode calcular a distância percorrida no intervalo de tempo. Conhecendo a velocidade, eu posso calcular a distância. Veja bem. Aqui, extrapolando um pouquinho mais para o universo macroscópico, né? Admita que um carro, partícula, não se considera o centro de massa do carro, está andando e que a cada 5 segundos você marca a velocidade do carro. Então, no instante de cronometragem, no instante de filmagem, por exemplo, no instante zero, o carro passou a 27 km por hora. No tempo 5, estava em 34. No tempo 10, em 38 e assim por diante, até o tempo 30, que ele estava com velocidade 45. Tu considera, né, em km por hora. Aí, só ajustando, trabalhar com segundo, então em metros por segundo. Então, em vez de 27, se considera 7,5. Em vez de 34, se considera 9,4 metros por segundo. E assim por diante. Já está convertido para metros por segundo. Certo? Qual foi a distância percorrida nesses 30 segundos? Você sabe a velocidade. Bom, eu vou considerar que a velocidade é constante na duração de cada intervalo de tempo, de 5 segundos. Assim, eu tenho uma aproximação da distância percorrida em cada intervalinho de 5 segundos. Então, se eu considerar que a velocidade ficou constante 7,5 do 0 até o 5, né? Que distância ele percorreu ali? 7,5 metros por segundo vezes 5 segundos, a resposta vai dar em metros, né? Mas aí eu considero que ele ficou constante dos 5 aos 10 segundos, constante a 9,4 metros por segundo. Por isso eu faço a multiplicação 9,4 vezes 5, né? Vai dar metros. E assim por diante, tá vendo? Estou considerando a soma da esquerda. Somando tudo isso dá 342 metros, aproximadamente. Né? Se você considerar
a velocidade constante nos 5 segundos, mas considerar a velocidade final do intervalo, então entre 0 e 5 segundos eu vou considerar que a velocidade foi constante igual a 9,4. Então a minha primeira multiplicação da minha soma de aproximação será 9,4 vezes 5, depois 10,6 vezes 5 e assim por diante. Até a última, daí eu vou usar o 12,5 vezes 5. Isso já daria 367 metros. Então eu tenho entre 342 metros e 367 metros. Essa estimativa da distância percorrida, considerando essa velocidade constante no início de cada intervalo, corresponde à soma das áreas dos retângulos limitados entre o gráfico da função velocidade e o eixo das abscissas, considerado, né, o L, o que eu estou considerando esquerda, por exemplo. Né? Então aqui tem a ilustração geométrica daquela soma que vai dar 342 metros. Então você teria um gráfico da função velocidade, aí você considera a velocidade constante em cada intervalinho de 5 segundos, vai usar constante como sendo o valor da esquerda, aí você tem 342 metros. A área geométrica entre o gráfico da velocidade e o eixo t dos tempos te dá a distância percorrida. Né? Em geral, o que você vai ter, em geral aqui, você vai ter um f de t, que será a sua velocidade, e um intervalo AB, f de t positivo, aí você vai calcular um ΔT, que vai ser um b menos a, e a sua distância percorrida, né, é aproximadamente o f de ti vezes ΔT, com i indo de 1 a n, ok? Com f de ti menos 1 da esquerda, ou usando f de ti para usar a soma da direita. Dessa maneira você define que a distância percorrida é o limite do f de ti estrela num ponto intermediário qualquer entre o extremo esquerdo e o extremo direito do pequeno intervalo, limite da somatória de indo de 1 a n de f de ti estrela ΔT quando n vai para infinito. Tá? Então a só observação aqui é que a distância percorrida é igual à área delimitada entre o gráfico e o eixo do tempo. Né? Então, como a nossa definição de integração vai ser o limite de somas de Riemann, limite de somas como essa aqui, que a gente não vai ficar calculando limite de somas, nós vamos usar nossos teoremas, para você fixar a ideia, né, do que é que a gente faz para cálculo de integral definida, eu sugiro que você faça apenas esses exercícios aqui da seção 1, 2, 3, 4, 5, depois faz os 17 e o 18. Vai usar calculadora, óbvio, vai usar calculadora para você fazer, certo? Aí suas somas aqui serão com 4 produtinhos, com 6, eu acho que o máximo é 8. Então precisa de calculadora para você fazer essas somas, ok? Porque daí a partir da seção 5.2 a gente já começa a ver a definição de integral. E aí nós vamos considerar limites dessa soma, tá? Limites da soma, mas nós vamos ter técnicas para obter resultados, né, que vão evitar da gente calcular limite de soma de Riemann. Bom, nós temos teoremas fortes aí, que são as nossas armas. Então, até a seção 5.2.